Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Fora da Caixa, o quadro de entrevistas aqui do podcast O Médico Além do Jaleco. Reforço aqui que no nosso último episódio a gente bateu o recorde de audiência, entrevista com Carol Soares, obstetra que falou com a gente sobre maternidade na vida real. Hoje a gente vai conversar com Lucas Saad. O Lucas, gente, é tão complexo apresentar o Lucas que eu nem vou tentar. Eu vou jogar a bola para ele aqui, vou deixar ele se apresentar e já já vocês vão entender por que eu resolvi chamar um cara como ele para a gente falar de saúde. Lucas, meu querido, muito obrigado pela tua presença aqui comigo, cara. Muito obrigado a você, André. De verdade, é uma honra participar aqui de você, com esse podcast com você, falar sobre saúde, que é um tema muito bacana. Então, estou muito feliz e muito obrigado pelo convite. Ah, querido. Cara, conta pra gente, quem é Lucas Saad? Vai, conta isso em primeiro lugar aqui. E aí eu acho que as pessoas já vão começar a conectar os pontos, vai. Vamos lá, então, cara. Primeiro, eu vou levar como um elogio grande essa questão do complexo me apresentar, porque realmente eu concordo com isso. Acho que hoje eu sou uma pessoa que, depois de uma decisão que eu tomei aí há mais ou menos 2 anos da minha vida, hoje eu vivo uma vida bem diferente da tradicional. Enfim, eu tenho hoje 28 anos, eu sou engenheiro civil de graduação, de formação. Trabalhei como engenheiro civil durante muito tempo, mas eu decidi há 2 anos largar essa vida de engenheiro, uma vida tradicional na qual eu levava, com uma carreira bem, vamos dizer assim, estável, para me jogar no mundo. E hoje eu estou vivendo já há 1 ano e meio como nômade digital, trabalhando como criador de conteúdo, principalmente, fazendo alguns outros trabalhos também online, mas como criador de conteúdo como a principal fonte de renda e vivendo, viajando. O meu foco hoje, né, eu tenho uma missão que eu criei um projeto para mim mesmo, que é visitar todos os países do mundo, os 201, segundo o meu critério de número de países, e tô nessa estrada aí, tô nessa missão já faz 1 ano e meio, já visitei mais de 50 países, eu tô, na verdade, no número 57 hoje, então, tô numa crescente aí nessa minha missão, nesse meu projeto, e vivendo como nômade digital, sempre em movimento, sempre conhecendo gente nova, lugares novos, culturas, enfim, acho que eu tentei dar uma resumida máxima do que sou eu aí, e vamos embora, se tiver alguma pergunta também, se a galera quiser me entender um pouco melhor como tá eu, já fazendo um jabaquezinho meu, tá aqui o meu arroba também, Passaporte 201, a galera pode ir lá conferir que vai entender bem melhor quem é o Lucas Saad, André. Sensacional, cara, sensacional. E aí eu acho que é legal contextualizar aqui que na era André, pré o André, que a maior parte das pessoas conhecem hoje, eu vivi como nômade digital por um período, né? Eu sou um cidadão do mundo desde muito cedo, assim. Eu saí de casa com 15 anos e fui morar em outro país em busca de entender mais um pouco de quem eu era e de como que eu podia contribuir para nossa existência, assim, eu acho, sabe? Para muito além de como eu contribuo para indivíduos, eu sempre busco ter esse impacto mais global e isso vem lá de começar a viajar muito cedo, a conhecer outras realidades, outras culturas e tal. Depois eu tive experiência de morar no Egito, trabalhando em um hospital como voluntário em 2011. Depois eu fui estagiário da ONU na Amazônia Peruana em 2014, também convivendo em um contexto muito diferente do que eu geralmente vivo. E ano passado eu fiquei 10 meses viajando como nômade digital, passando aí por alguns projetos sociais de regiões diferentes aqui do país e levando conteúdo de saúde e medicina de estilo de vida para pessoas em situação de vulnerabilidade, assim. E eu acho que falar de estilo de vida, que é hoje o cerne principal da minha vida, assim, é falar sobre diversos contextos e diversas realidades, e posso dizer até que filosofias de vida que Sem impactam dúvida. diretamente nas nossas escolhas, assim. E entender isso, cara, é o pulo do gato para a maior parte das pessoas. É muito comum eu receber pessoas no meu consultório, né? Hoje eu trabalho num consultório remoto, basicamente. Eu faço pouquíssimos atendimentos presenciais em Floripa, né? A maior parte dos meus atendimentos são remotos. E é muito comum chegar nos meus atendimentos a galera que, ao longo do processo de não estar bem de saúde, identifica que, cara, Deus, chega, eu vou fazer uma grande virada. E aí eu já tive algumas pessoas que decidiram fazer algo tipo tu, assim, de viajar e explorar e tal. E aí eu queria, tem gente que decide separar, gente que decide casar, gente que muda de carreira e tem quem decide viajar, né? E eu queria entender, assim, de onde veio essa ideia, né? Cara, por que começar esse projeto, assim? Eu imagino que tenha sido uma decisão longa, que muitas variáveis foram analisadas, mas qual foi o peso de decisão, assim?
Legal falar sobre isso, André. Primeiro comentando um pouco sobre o quanto eu fico feliz em ver o maior número de pessoas que estão se jogando dessa forma, não necessariamente para viajar, mas para quebrar um pouco do paradigma da convenção social do que a gente acredita ser conservador, vamos dizer assim. Acho que tem muito do passado, do quanto as outras gerações, não só no Brasil, mas em outros países também, traziam como uma carreira estável, uma carreira segura, etc., o que acabava fazendo com que muitas pessoas no estilo de vida delas, nessa filosofia de vida, acabavam contrapondo um pouco, se eu posso dizer assim, com a vontade delas, com o desejo delas, da maneira delas de ser como elas querem ser. Eu acho que essa convenção social, da pressão de você ter que ser, ou ter que fazer, ou ter que agir como a nossa sociedade impõe ou coloca para gente, é totalmente contraposto, muitas vezes, 99% eu diria, com o que realmente é o desejo das pessoas, a vontade delas de ser. Então, acho que é muito disso que vem a minha, respondendo a sua pergunta, é muito disso que vem a meu desejo de viajar. Eu, desde criança também, sempre fui muito fã de geografia, muito fã de entender como o mundo funcionava, história, de, cara, como a gente é, como nossa sociedade ela se moldou e como o mundo se moldou hoje, com base em tudo que aconteceu nesse planeta que a gente vive. E como ele se divide, as culturas, bom, eu sempre fui muito fã disso. Desde pequeno me interessava muito sobre isso. E aí, em 2015, 2014, na verdade, eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar fora do Brasil, onde eu morei na Alemanha por 13 meses. E foram nesses 13 meses que a minha vida mudou muito, da água para o vinho. Apesar de viajar antes, eu sempre fazia uma viagem no estilo um pouco mais tradicional, uma viagem na qual eu acabava fazendo uma visão muito superficial dos destinos que eu ia, vou dizer assim. E desses 13 meses eu resolvi não, na verdade foi uma coisa que não foi nem eu resolvi fazer isso, acabou sendo natural. Eu acabei indo para um estilo de viagem um pouco mais profunda, na qual eu entendia um pouco mais sobre a cultura, aprendia mais as línguas, eu queria entender muito mais como funcionava essa questão da viagem, das culturas, que eu sempre fui muito fã. Então eu acabei ligando aí, matando dois coelhos numa caixa só. Então, esse tipo de viagem, ele me encantou. E esses 13 meses eu sempre falo que foram os melhores meses da minha vida. E eu, nesses 13 meses que eu morei na Alemanha, eu fiquei 30% do meu tempo na Alemanha. Ou seja, o resto, eu tinha que ficar lá para estudar e acabava não ficando porque eu comecei a viajar, e a bolsa de estudos que eu tinha, graças a Deus, ela me deu uma condição de eu conseguir também com os trabalhos que eu conseguia na Alemanha, sair para viajar mais, e eu acabei fazendo com que isso fosse benéfico para o meu estilo de vida de viagens que eu levei nesse ano que eu viajei. Voltei para o Brasil com a cabeça totalmente diferente, falando, eu voltei para o Brasil para me graduar, né, para acabar minha graduação como engenheiro ali, que eu estava fazendo na USP, e eu acabei, desde aquele momento, acabando a graduação, pensando comigo, eu quero viver assim, eu quero viver viajando, eu quero viajar. E eu, infelizmente, né, pela pressão social e pela convenção social, eu acabei mais voltado a fazer, puta, não, mas espera aí, eu sou engenheiro, eu preciso trabalhar como engenheiro, eu preciso ganhar dinheiro. Galera, muito esse estereótipo ainda, esse estigma de que viajar é caro, de que viver uma Uhum. vida em movimento é muito mais caro do que viver uma vida parada. E eu ficava naquela cabeça, sempre tentando pegar minhas férias para conseguir dar aquela saída, para conseguir conhecer um lugar diferente do Brasil ou do mundo, enfim. E toda vez que eu saía, que eu pisava fora de casa, eu tinha aquele mesmo sentimento. É isso que eu quero para minha vida. Então, respondendo sua pergunta objetivamente, eu estou dando voltas aqui, André, mas eu acho que não teve um momento decisório único, um gancho. Foi um processo decisório que ele aconteceu nesses anos que eu estava trabalhando como engenheiro, que esses 6 anos que eu morei em São Paulo, trabalhando numa carreira e numa carreira estável, numa vida tradicional, vamos dizer assim, que eu fui tentando ligar chaves, sempre com aquele martelinho na minha cabeça, dizendo: não, não é isso que você quer, não é isso que você nasceu para fazer, Lucas, não é isso que você nasceu para fazer. Esquece o que os outros estão dizendo, esquece o que a sua mãe, o seu pai, eles esperam de você, o que a sociedade espera de você, e vai fazer o que te deixa feliz. E esse martelando na minha cabeça, até que eu acho que uma hora passou do limite e transbordou o copo. E aí eu falei, não, cara, eu não posso continuar envelhecendo mais e deixando a minha vida passar. Quero fazer alguma coisa diferente. E aí eu lembro, assim, depois de decidir que não ia deixar mais isso acontecer, eu tive uma conversa com meu padrinho, que é uma pessoa queridíssima para mim, se estiver ouvindo isso, te amo. Ele falou para mim o seguinte: pensa no seu você de daqui a 20 anos. Se você olhar para trás, o que você se orgulharia mais? De ser o cara que tomou a decisão de realmente seguir os seus sonhos e viver uma vida, mesmo que tenha sido um risco, e você não conseguiu, pelo menos você tentou, ou você quer viver aquela vida tradicional e de repente acabar envelhecendo,
tendo uma família, uma vida estável, filhos saudáveis e com uma condição financeira boa, o que você se orgulharia mais? Qual dos dois caminhos? Foi nesse momento que realmente eu decidi, liguei pro meu chefe, assim que eu saí da casa dele, do meu padrinho, liguei pro meu chefe e falei, ó, eu tô fora, vou viver uma vida diferente a partir daí. E aí, desde lá, estou aqui. Se eu não me cuidar, eu saio dessa conversa comprando uma passagem. Porque é muito louco, né, cara? Eu acho que quando a gente fala dessa expectativa que se cria em torno da gente, e aí a gente volta alguns anos, né? Tu nasceu em que ano? 1994. Boa. A gente é basicamente da mesma geração, eu sou de 92. Se a gente volta algumas casas, e a gente não é tão velho assim, né? Se a gente volta 10 anos antes da gente ainda, cara, tu não tinha muitas escolhas. Os caminhos, eles eram definidos antes mesmo de tu nascer, assim. A expectativa colocada em cima Perfeito, da gente era tanta, e aí eu acho que a gente também não tinha acesso a tanta informação quanto hoje a gente já tem, e a gente foi a geração que perfeito. viveu essa transição, né? A nossa geração, ontem ainda eu vi um post no Instagram que é bem comum, assim, né? A gente usou disquete e a gente hoje tem a internet como tem, né? A gente viu Hum, essas duas realidades de tecnologia se conectando. A geração depois da gente não sabe o que é telefone em casa, não sabe o que é disquete, não sabe o que é CD, por exemplo, né? E perfeito, aí eu acho que a perfeito. gente teve acesso a tanta coisa, cara, em termos de conhecimento, em termos de vivências, que a nossa construção de existência começou a mudar. Eu sou um cara que eu fiz medicina, mas que eu sou completamente diferente do que eu era esperado que fosse, assim, sabe? Imagina, eu sou um médico que trabalha dentro da internet e que basicamente não encosta em pessoas há 3 anos, assim. E vivo a minha vida com medicina, né? Eu não trabalho 3 tardes na semana, eu não faço trabalho de noite, eu não viro final de semana, eu não. Acho que se eu botar hoje para escutar um pulmão ali, eu já tenho um pouquinho de dificuldade, vou ter que relembrar, assim. E essas quebras de paradigmas que a gente precisa fazer, elas têm alguns pontos negativos, com toda certeza, mas de Tudo. modo geral, quando a gente encaixa isso com a nossa autenticidade, que é uma palavra que eu tenho inclusive tatuada no meu antebraço, porque eu acho que é o rolê assim, quando eu entendi o que era essa autenticidade, que inclui um médico que vai atender de chinelo, que a minha clínica, por exemplo, tem poesia na parede, umas plantas penduradas, e que é muito eu, assim, que é muito único, não tem como outra pessoa ser igual, assim. Quando eu entendo isso, a coisa começa a ficar mais leve, a coisa começa a ficar menos densa. E o que eu sempre falo para os meus pacientes é que isso, inclusive, impacta nas nossas escolhas de saúde, no nosso dia a dia, assim. Porque, cara, como Sem que tu dúvida. vai ser feliz e aí sim, ser saúde aqui, ter saúde, ser saudável, é ser feliz antes do que qualquer coisa. Eu acho que esse ponto é muito relevante, sabe? Teve um estudo científico muito foda que foi ainda está acontecendo, na verdade. É um estudo que já tem 70 anos de duração. Ele é conduzido pela Universidade de Harvard e que mostra que o fator que mais impacta no surgimento de doenças e na redução de mortalidade das pessoas que são avaliadas por esse estudo são as relações que elas estabelecem, a forma como elas se relacionam com as outras pessoas ao longo da vida. Mais do que peso, alimentação, exercício, cigarro, álcool. E às vezes a gente está tão apegado a esse padrão de saúde que a gente esquece de olhar para a gente e aí a gente se percebe cada vez menos saudável por tentar se enquadrar nesse padrão, assim, né? E Perfeito. dentro desse contexto do padrão, assim, eu imagino que tu tenha te conectado com um conceito nessa quebra de padrão, nessa ruptura que tu tá vivenciando, que eu me conectei demais e que eu trouxe para minha vida pós o nômade digital, assim. Eu voltei a ter um apartamento em Floripa e tal. E assim, o meu apartamento hoje é um apartamento de 45 metros quadrados, super pequenininho, super pequenininho. Ele tem um quarto, acho que nem 45, acho que é 35. É um quarto, uma sala com cozinha e banheiro, é isso. E antes era um negócio estratosférico e tal. Tipo, minha cozinha é hoje 3 pratos, é tudo muito minimalista, assim, tudo muito minimalista. A galera que trabalha comigo na produção de conteúdo às vezes reclama porque as minhas roupas elas já estão manjadas no Instagram e não tem como mudar, que é tudo realmente mínimo assim. E veio dessa época, veio da época que eu fiquei viajando assim, né, e que eu entendi como isso me deixava a vida literalmente mais fluida, mais leve. Como que tu encara isso e
se é que vai ter um depois, assim, tu acha que tu leva esse conceito contigo ou não? Legal, deixa eu tentar fazer um gancho para responder essa pergunta com uma frase que eu gosto muito, né? Acho que assim, o desapego material, ele tem muito a ver com o entendimento de que a gente é uma máquina, simplesmente, de uma máquina que eu digo, nosso corpo humano está aqui e tem uma hora que ele não vai estar mais, né? Eu acredito, um amigo meu me ensinou uma frase, que é a frase que eu mais gosto, fala assim, o que que é viver, né? Viver é a habilidade que você tem em se distrair do fato que você vai morrer. Ou seja, quando a gente percebe que a gente vai morrer, a gente começa a tentar se distrair desse fato, o quanto mais você consegue se distrair, é o quanto mais você consegue viver, o quanto mais você vive. E quando a gente percebe isso, que a gente é tão pequeno a ponto de, assim, a gente tem uma vida de X anos aí, esperamos cada vez mais que a gente consiga viver uma longevidade maior aí, mas a gente é limitado. Não é perto do que o mundo já viveu, perto do quantas pessoas tem nesse mundo, a gente é um grão de areia, a gente não é nada. E quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a perceber que o material que a gente leva junto, que as coisas que a gente tem que são os mais superficiais, elas são muito pouco perto do que a gente realmente traz dentro de nós. E isso incentiva de uma forma, impulsiona de alguma forma o minimalismo. Foi nessa filosofia, digo, eu tô pensando assim, pô, cara, a gente não é nada, a gente é efêmero, a gente vai, uma hora a gente, daqui a 3 gerações, muito provavelmente ninguém vai lembrar da gente, nosso nome vai ser apagado, isso 99,99% das pessoas. Então, para que tanto assim? Por que a gente não tenta trocar isso para a gente conseguir viver a nossa vida para nós, enquanto a gente tá, para sempre que a gente chegar no nosso leito, no máximo os mais próximos de nós, seja primeiro grau para cima, para baixo, para o lado, enfim, né? A gente tá falando de família mais próxima, amigos mais próximos, é para eles que a gente está vivendo, é para nós mesmos, principalmente. E o material não é muita coisa. Quando a gente for embora, esse material vai continuar e vai ser de outra pessoa, provavelmente, ou vai virar simplesmente matéria orgânica, enfim, pode não virar nada. Eu tô viajando um pouco aqui para te responder, mas eu acho que essa filosofia do minimalismo, ela tem muito a ver com isso. E eu comecei a perceber muito isso, né? Acho que eu, desde quando eu saí da casa dos meus pais com 19 anos, que eu comecei a morar sozinho, eu já era muito minimalista, porque eu sempre fui muito pão duro. Essa também é a realidade, é o outro ponto ali da moeda. Então, ter muito material para mim significava ter que gastar muito dinheiro para ter esse material, e para mim ele acabava não fazendo tanto sentido. Mas eu era ainda uma pessoa muito materialista, eu gostava de ter, para não falar, puta, eu tinha um sonho de carro e eu tive eu sempre quis ter uma picape. E eu batalhei muito nos primeiros anos aí como engenheiro para comprar essa picape. Quando eu comprei uma Fiat Toro, eu tinha uma Fiat Toro, eu falava, olhava para ela, falava, cara, que delícia olhar para esse bem material que é meu. Mas teve uma hora que quando eu decidi fazer isso, eu tive que olhar para esse bem material e me desfazer dele. E vou te falar, para mim, em relacionado a essa parte material, a primeira maior satisfação que eu tive relacionada a isso foi quando eu comprei esse carro. E a segunda maior foi quando eu me desfiz dele. Porque foi quando eu percebi, cara, que delícia. Agora eu estou livre, foi maravilhoso o momento que eu tive com ele, mas o que que eu carrego para mim é o que cabe na minha mochila. E é isso que é a minha vida. Vou tá dando volta mais uma vez aqui, André. Desculpa, se quiser, pode me cortar para falar, porque eu falo pra caramba, mas acho que o principal é isso, cara. É do momento que eu decidi ter uma vida mais em movimento, obviamente, essa vida exige com que você seja mais minimalista. Não foi uma dificuldade para mim, eu acabei vendo isso de uma forma muito positiva, acabei fazendo muita doação de roupa que eu acabava nem usando, usava uma vez a cada por mês, etc. Acabei tendo uma decisão de ir para esse minimalismo de uma forma mais natural, e para mim que não foi nada forçado. E hoje, sim, eu me considero uma pessoa 100% minimalista. Na minha mochila, eu agora, depois de 17 meses que eu estou na estrada, 1 ano e meio quase que eu estou na estrada, é a primeira vez agora, aqui na Malásia, que eu estou reciclando as minhas roupas. E realmente chegou um ponto que elas estão com muito. Não dá, eu tô com uma bermuda usando nesse momento, minha bermuda ela era preta. Hoje ela tá cinza, de tanto que eu estou usando e lavando. Então acaba sendo, para mim, uma vida muito mais tranquila. Não tenho dúvida nenhuma que se um dia eu parar com essa vida nômade, e eu acredito que se acontecer, e possivelmente acontece, eu quero ter um sonho de ter uma família, de crescer meus filhos numa cidade fixa, tenho sim um plano de uma hora parar com isso. Eu não acho que eu vou desistir ou que eu vou acabar abandonando essa vida minimalista, não. Acho que ela acabou se tornando parte de mim, e essa filosofia que eu comentei contigo da vida efêmera e etc., eu acho que isso vai continuar na minha cabeça e vai acabar sendo natural para mim, continuar sempre abraçando esse estilo. Cara, é muito louco, assim, né? A gente pensar no quanto que
o oposto do minimalismo pode minar a nossa vida, sabe? Que a real é que, cara, ganhar dinheiro é muito caro. Ganhar dinheiro para construir essa vida robusta e cheia de coisa que a maior parte de nós tem feito, não rende. Não rende. Eu parei para analisar recentemente, porque quando eu fiquei nessa de viajar, né, eu vinha a Floripa uma vez por mês, porque eu não consegui ter faturamento mesmo para viver só do online, e eu precisava atender presencial uma ou duas vezes por mês. E como o meu projeto ele tinha uma data para acabar, eu sabia que eu ia manter o atendimento presencial depois, manter o espaço físico, enfim. Eu fiquei, quando eu estava em Floripa, ou eu ficava na casa de algum amigo ou de alguma amiga, ou eu ficava em Airbnb. E aí, quando eu estava nos outros lugares, eu ficava em Airbnb ou hostel, geralmente em quarto sozinho. E, cara, eu não gastava o que eu gasto de aluguel hoje para morar em Floripa num apartamento pequeno, assim, para começo de conversa, assim, não gastava. E eu não acreditei nisso quando acabou o rolê. Até porque quando eu fui sair para isso, eu fiz um downgrade de vida, de grana mesmo, muito grande, assim. Eu tinha um carro muito bom, eu vendi, comprei um carrinho pequenininho popular, eu morava numa casa na praia, nananã. Tem um vídeo no meu canal do YouTube, pra galera que tá ouvindo no YouTube, tem um ano mais ou menos disso, um pouco mais de um ano. Eu fiz um bazar nessa casa e eu vendi tudo a tipo 2, 5 e 10 reais, porque tinha muita tralha, eu não tinha o que fazer com aquilo. E tinha tipo colher, cueca, televisão, carro, bujão de gás, desse nível assim. E aí eu vendi tudo que eu tinha ali para comprar uma câmera, porque eu queria documentar essa jornada. E Justo. eu nunca fui o médico, nossa, milionário, rico, que rasga grana. Não, por quê? Porque depois de um ano de formado, eu entendi que trabalhar me deixava doente. E aí eu falei, cara, qual é o estilo de vida que eu posso levar para ter o meu custo calculado para trabalhar o mínimo possível para sustentar isso daqui? Aonde que é essa linha de conforto aqui O que sweet eu fico spot, né? bem? Exato. Aonde que é esse lugar assim, né? Ainda tenho procurado ele, mas cada vez mais perto de encontrar. E eu acho que isso é dinâmico, e vai mudando, Claro, porque a gente óbvio. está sempre mudando, né? E aí, Sim. o minimalismo vem para mim, inclusive, como uma estratégia de organização financeira, cara. Porque, porra, a gente tá viciado em viver para trabalhar, para sustentar um estilo de vida que, na maior parte das vezes, não é nem pra gente. Porque a gente é toda a vida bombardeado de informação e de coisa que a gente quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. E vem daqueles muito poucos que realmente têm muita grana. E a gente se ilude quando vê, acabou a vida tentando chegar nesse lugar que não é alcançável e, cara, e aí? Passou a vida. Acabou a vida. E tu não fez nada assim, né? Então, E eu acho que ainda isso que é que. muito interessante, inclusive, André, desculpa te cortar, mas isso que é muito interessante, essa questão do inalcançável. Eu acho que esse é o principal ponto que eu sempre toco também quando falo sobre esse assunto, que eu adoro esse assunto, é essa questão do inalcançável, porque isso já tem, não sou eu falando, não é André falando, assim, é estudos e estudos que indicam isso. Quanto mais você tem, mais você quer. Então não adianta, você nunca vai ter um objetivo financeiro, material, no qual você vai estar satisfeito com ele. Isso não existe. E o instinto humano não é uma pessoa ou outra, ah, não, comigo eu consigo. Não é, é o instinto humano. Não vai acontecer. Porque na hora que você chegar lá, você vai traçar outra reta, traçar outra meta até o ponto que vai ser difícil. Você nunca vai conseguir estar satisfeito. E, obviamente, como você disse, isso vai acabar minando a sua saúde, que seja saúde mental, saúde física, etc. Então, é realmente inalcançável. Desculpa te cortar, mas é bem interessante esse tópico. Não, cara, e o quanto de doença vem desse inalcançável, né? O quanto de gente tá acabando com a sua vida porque trabalha, às vezes, 60 horas por semana, porque hoje trabalhar 40 horas por semana já é uma coisa banal, né? Já virou normal, assim, já virou o mínimo, né? O que eu atendo de gente que, tipo, eu mesmo, né, em alguns dias me pego fazendo isso, assim, não sou nem perto de exemplo disso, assim, gente. Eu, como falei, tenho alguns períodos livres da minha semana, mas a realidade é que eu acabo trabalhando na maior parte deles, porque a gente é sugado mesmo, né? E mesmo quando eu fiquei nômade digital, eu trabalhei pra caralho, assim. Eu tive que encerrar um pouco o projeto antes, porque eu trabalhava demais. Porque quando eu fui viver essa vida, o meu minimalismo se transformou em sustentar um projeto social. Então eu Uhum. não podia parar de trabalhar, porque a despesa para passar por esses lugares era toda autofinanciada, assim, né? A gente tem o projeto de fazer novamente acontecer, e aí a gente vai rodar um documentário com patrocínio de Lei de Incentivo à Que Cultura, legal. para eu não precisar fazer uma tripla jornada, assim, porque senão ficou insustentável.
Mas, independente do monetário envolvido, eu acho que a filosofia por trás, ela se pagava muito mais fácil do que, ter um carro de 300 mil reais na garagem. Do que, sei lá, Exato. poder frequentar os melhores e mais caros restaurantes da cidade toda semana para sempre. E aqui eu faço de novo um paralelo disso com as nossas escolhas de saúde, né? Eu falo muito para as pessoas que ações de estilo de vida são coisas que a gente faz de forma repetida e que impactam diretamente na nossa saúde. Geralmente essas ações estão acontecendo no automático. E quando a gente para pensar nelas, a gente acaba conseguindo construir coisas melhores com um nível de dificuldade muito baixo, só por a gente colocar alguma atenção. E aí eu queria te perguntar, eu acho que sobre o ter e o impacto disso na tua saúde, acho que tu tá bem. E como que é o dia a dia de comer, querer fazer exercício, cuidar dessa parte mais óbvia da saúde, viajando? E aí eu já dou um spoiler aqui para ti. Para mim foi uma verdadeira merda. Foi muito difícil, muito mais do que eu imaginava, assim. Tanto que eu ganhei muito peso no período que eu fiquei nômade digital. Ainda estou tentando recuperar o peso que eu ganhei. Não consegui fazer exercício por quase um ano. A minha alimentação era bem desorganizada em alguns momentos. E olha que eu sou médico nutrólogo e chefe de cozinha. Eu tenho as duas formações e ainda assim foi difícil. Como que está sendo para ti? Me conta. Eu admiro muito, André, admiro muito quem consegue balancear de uma forma saudável essa questão dos exercícios, da alimentação bem saudável com o estilo de vida em movimento. Admiro muito. Principalmente eu, né, e outras pessoas que trabalham como eu, como criador de conteúdo, com conteúdo voltado à viagem. Obviamente, quanto mais você viaja, ou seja, quanto mais você se movimenta, mais conteúdo você gera, mais trabalho você consegue fazer para atingir a sua audiência e mais, obviamente, você vai ganhar dinheiro com isso. Esse é o conceito do trabalho como criador de conteúdo da viagem. Então, você tem que se movimentar e quanto mais você se movimenta, mais você ganha dinheiro. Basicamente isso. Se você se movimenta muito, você, além do movimento, você tem que viver a sua vida como de uma forma saudável, né? Você tem que ter os seus períodos de descanso, dormir bem, sono, etc. Eu acho que sono é a parte da saúde que eu consigo mais me equalizar de uma maneira que eu acredito ser balanceada, vamos dizer assim. Porque o sono eu dou muito valor para ela. Mas, por outro lado, para você conseguir se movimentar e conseguir manter uma rotina de exercício na qual você não sabe onde você vai dormir no dia seguinte, você não sabe quais são as condições do lugar onde você vai dormir, ou seja, se vai ter uma academia próxima, se vai ter pelo menos um espaço, ou se vai ter alguma condição de você conseguir fazer algum exercício. Você não sabe se você vai conseguir caminhar na rua, correr na rua, porque você não sabe primeiro se o lugar ele te propõe a isso, se vai ter Enfim, você não sabe se você vai conseguir fazer exercício no dia seguinte, não tem como ter um planejamento. E exercício sem planejamento pode até existir, mas tem que ter muita motivação. Tem que ter muita força de vontade para conseguir manter isso, que não é o meu caso. Então, já deixando muito claro aqui, eu com exercício sou um fracasso. Eu realmente não consegui manter uma rotina de exercício durante essa minha vida desde que eu comecei, mas para não falar que eu não que eu tô totalmente fora disso, eu tenho essa consciência e uma coisa que eu procuro fazer muito é andar, é caminhar, porque isso é uma coisa que me ajuda, não só pela parte da saúde física, né, mas para a parte da saúde mental. Você caminhar, de você conseguir sair um pouco do peso de quando você está parado, você vai ter que criar, você vai ter que ajudar, vai ter que pensar no seu trabalho. Então, caminhar me faz bem, e só pela saúde física, e também pela saúde física, né? Você está carregando peso e fazendo uma caminhada, querendo ou não, é um exercício, e vai te ajudar a pelo menos tentar controlar um pouco o seu peso, controlar um pouco a sua, bom, seus, enfim, né, toda a parte da saúde física como um todo que não preciso ficar falando muito. Então, caminhar é uma coisa que eu sempre costumo fazer. Ah, não, dá para pegar um ônibus aqui para aquele lugar, puta, 5 minutinhos de ônibus e meia hora de caminhada? Vamos de caminhada. Pô, por que não? Vamos andar um pouco, vamos tentar relaxar. Então, por mais que eu não consiga manter uma rotina de exercícios, eu sempre tento fazer caminhadas e caminhar de uma forma mais constante para que eu, pelo menos, me movimente, assim, não esteja parado, né? Vamos dizer assim. E a alimentação, por outro lado, André, também é muito difícil, mais uma vez, né, do mesmo jeito que a gente não sabe onde a gente vai dormir no dia seguinte, muito menos a gente sabe o que a gente vai comer no dia seguinte. Às vezes ela é Total. muito então, assim, não tem como ter um planejamento e uma alimentação regrada, 5 refeições por dia, etc. Bom, tudo aquilo que a gente sabe que é saudável pra gente, esquece. Numa vida em movimento de uma forma rápida, tem gente que faz o nomadismo digital um pouco mais lento, né, que a gente chama de viagem lenta, low travel, slow travel.
Essa tipo de viagem mais lenta é uma viagem que você consegue até se regrar, cozinhar mais, então fazer uma alimentação que você consegue ter um pouco mais de amplitude ali na variedade de alimentos e de nutrientes que você está ingerindo, mas do meu estilo aqui eu ainda também não consegui achar o sweet spot, o lugar mais perfeito para eu conseguir me alimentar com muita essa. Obviamente eu tento, né? Não comer fast food sempre, tentar manter as 3 refeições do dia de uma forma mais constante, pelo menos 3 refeições do dia, não tomar muito refrigerante, muita coisa com açúcar. Às vezes, obviamente, eu não tenho muita. Pô, tô chegando numa cidade à noite, não tenho o que fazer, achei um McDonald's ali. Cara, eu vou comer aquele McDonald's e vou devorar ele, porque, pô, é a única coisa que eu tenho para comer agora, não vou ficar procurando restaurante, pensando em preço, nada. Mas, sim, exercício e alimentação numa vida em movimento rápida, eu admiro muito quem consegue. Mas eu tô tentando dar meus jeitos aqui, depois de 17 meses, você consegue pelo menos se organizar ali e se regrar para não sair muito dos trilhos, que são difíceis de ficar também, mas enfim, a gente fica zigue-zagueando por eles ali pelo menos. Cara, e eu acho que, na minha experiência, assim, a coisa da caminhada, ela ficou muito clara o quanto o impacto da caminhada pode ser positivo, assim. Em fevereiro desse ano, a gente ficou. Eu sempre falo no plural porque tinha uma amiga viajando comigo, a Bia, que inclusive hoje trabalha por trás aqui de todos os nossos conteúdos. Ela é minha social media, videomaker, faz toda a parte de edição e tal, e a gente viveu essa experiência algo juntos, assim. E a gente foi parar em Caraíva, no sul da Bahia. Na verdade, a gente não ficou nem em. Enfim, a gente foi fazer um projeto numa ONG de Caraíva e a gente ficou hospedado numa casa num território próximo a Caraíva, que é um território indígena. E aí a gente tinha que caminhar desse território que chama Xangó até Caraíva todos os dias, algo em torno de 20, 25 minutos para ir, 20, 25 minutos para voltar. E era só areia, lá não tem estrada, não passava carro nesses lugares onde a gente passava, não tinha opção assim, era isso ou isso, né? E a gente precisava ir, porque a gente estava documentando, a gente estava trabalhando na ONG, fazendo um projeto com eles e tal. E tinha dia da gente ir 4, 5 vezes, porque onde a gente estava não tinha nada assim, eram só algumas casas e o mato e o povo indígena e o mar. Então, era maravilhoso estar naquele espaço, era incrível assim, né? Meu Deus do céu, foi a melhor coisa que a gente fez. Mas, vamos comprar comida, beleza? 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar. Vamos comprar água, vamos no restaurante, vamos na ONG, Era isso. E areia fofa, assim, né? Meu amigo, ali o reloginho que conta os passos, ele trabalhou. Que a gente ficou esse tempo lá, eu acho que foi 21, 24, alguma coisa assim, dias, 20 e pouquinhos dias, assim. Nossa, a gente voltou os dois com as coxas dura que era duas tora. Eu voltei fino, seco. Eu falei, pronto, esse negócio de viajar vai ser maravilhoso. Aí os meses que vieram depois, a gente foi para centros urbanos novamente. Então a gente passou um período em Mais São Paulo, difícil, é. passou um período no Rio. Puta, aí, cara, era Uber para tudo, aquela vida de 2 horas no trânsito para ir de um lugar para o outro. E ainda que a gente cozinhasse em alguns momentos, era essa dinâmica, né? De não ter muito tempo, de como vai ser o próximo Airbnb, como vai Sim. ser o próximo lugar onde a gente vai estar. Era um ritmo de viagem muito rápido também. E eu uso muito do que eu aprendi naquele período para compartilhar com tanto o público que me acompanha na internet quanto com os meus pacientes um pouco sobre tentar simplificar o que a gente busca em termos de alimentação, Uhum. porque as pessoas estão muito acostumadas a descrever o estilo de vida como algo muito perfeito, algo muito embalado, algo que fecha. E, cara, quem que consegue viver isso por muito É, tempo, sabe? Não existe em nenhum contexto. Quem dirá no contexto de uma pessoa que está viajando assim, né? bem Que tudo utópico. fica ainda pior, assim. E tu trouxe um outro ponto aqui que foi muito legal, que é a coisa do sono, assim, né? Quando eu estava viajando, chegou um momento que um dos critérios para eu escolher onde eu ia ficar era justamente como era a cama, assim. Eu cheguei ao ápice de perguntar algumas vezes no privado, porque antes de fazer reserva, porque realmente tenho dificuldade, assim, de dormir, não é que tem dificuldade, mas se o ambiente não é legal, se a cama não é boa, É. aí eu sei que acaba com o meu sono e, cara, dormir mal para mim é uma das piores coisas que pode Não, me acaba com o acontecer. dia. Acaba com o Pô, dia. Acaba com o eu dia. fico muito disfuncional, assim, muito disfuncional. E o teu ritmo de viagem é bem rápido, pelo que eu entendi, né? Tu te desloca, assim, semanalmente. Sim, semanalmente. É difícil ficar numa cidade por mais de uma semana. Fico, tem casos que eu já fiquei até um mês em uma cidade,
Mas, via de regra, sim, eu acho que os destinos, não estou chamando de país, tá? Tô chamando mais de destino, porque dentro de um país Uhum, pode ter mais destino. Eu uhum, ficaria em média aí de uns 4 a 5 dias por destino, eu poderia dizer isso? Acho que sim, acho que eu posso dizer que essa média ela é verdadeira. Vai, 5 a 6 dias, eu acho que esse seria massa. o mais E agora factível. tu tá na Malásia. Tô na Malásia aqui. Inclusive, agora, até falando do sono, é onde tá pegando mais, porque até agora, desses 1 ano e meio que eu tô viajando, eu sempre tive com um fuso horário diferente do Brasil, no máximo de 6 horas, 5 horas. Foi o máximo que eu fiquei. E agora eu tô a 11 horas. Então, eu tô oposto ao Brasil agora. Isso faz com Uhum, que também, mais uma vez, né, eu trabalho, não só tô viajando, não é meu hobby, não tô de férias, eu tenho que uhum. trabalhar e eu acabo tendo alguns contatos com pessoas do Brasil e isso faz com que meus contatos sejam muito mais difíceis. Ou eu tenho que falar na noite aqui, que é o caso, essa gravação que a gente está fazendo aqui, tá muito de manhã no Brasil e tá noite aqui já na Malásia. Ou eu faço o contrário, de manhã aqui na Malásia para que seja noite no Brasil. E são os únicos momentos onde eu consigo ter esse contato. Isso faz com que também o meu sono acaba interferindo de uma forma negativa no meu sono. E o que eu estou tentando ajeitar agora também. Mas enfim, estou aqui na Malásia. E depois daí tu vai pra onde, tu já sabe? Malásia, eu vou tentar fazer uma passagem num país que chama Brunei, um país pequenininho aqui no Sudeste Asiático também, que é bom, é como se fosse um espacinho ali, independente, dentro da própria Malásia, na ilha de Bornéu, e depois eu vou para Tailândia. Eu fico 1 mês na Tailândia, que eu quero também dar uma relaxada, curtir um pouco de vida noturna, porque ninguém é de ferro, né? Coisa boa, coisa boa. E quando eu tava no período nômade, assim, principalmente nas viagens que eu fiz mais sozinho até, eu, cara, me jogava na vida, assim, né? Ir pra rolê, ir pra balada, ir comer sozinho, chegar em todos os espaços sozinhos, assim, sozinho. E eu ouço de muitas pessoas hoje em dia, cara, e é bem sério isso que eu vou falar, assim. Eu ouço muitas pessoas falando que tem se sentido sozinha, tem tido dificuldade de fazer amizades, que a vida está muito sozinha, porque eu acho que a nossa geração também teve essa coisa de talvez jogar a constituição de família para um pouco mais tarde, assim, né? Uhum. E isso impacta de muitas formas, né? Porque recentemente ainda estava conversando sobre isso com uma colega que é psicóloga, e a gente entendendo como existe uma transição que a gente está passando, ela é da nossa, mais ou menos da nossa idade também. Talvez tu não esteja sentindo isso de uma forma tão presente, até pelo que tu está vivendo agora, que é bem fora do que a maior parte das pessoas vivem, né? E aí é importante a gente entender que essa transição que a gente está vivendo, que a nossa geração está vivendo, onde a gente começa a entender que, cara, aquele rolê de ter amigos de faculdade, ou de colégio, ou de trabalho, né? Que todo dia tu convive, todo dia tu vê, uma turma pequena que tem uma coisa muito sólida junto. Para muita gente, isso não está mais acontecendo ou porque acabou essa fase de faculdade, de estudar e tal, e aí aquele convívio diário não acontece mais. Às vezes no ambiente profissional tá de home office, por exemplo, e aí o convívio é completamente diferente. E eu ouço com frequência, assim, eu acho que toda semana eu ouço de 2 ou 3 pacientes, em algum momento que a gente vai falar mais sobre relações, sobre a vida e tal, isso vem à tona, assim. E eu, quando fiquei na minha experiência sozinho, precisei me desenvolver e me despachar nesse sentido assim também, sabe? De chegar num lugar sozinho, pegar uma gelada e peitar, ficar ali, de repente trocar uma ideia com alguém. Eu não fumo, mas olha, o que eu frequentei de área de fumantes nessas viagens, que é o melhor lugar para fazer amizade e conseguir conversar com Sem alguém. dúvida. E, cara, eu vejo que muita gente tem muito medo de estar sozinho em um espaço mais coletivo, assim, né? Como que tu lida com isso e o que que tu falaria para essa galera? Cara, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida. Eu acho que eu tô fora do padrão, porque eu tenho uma facilidade de socializar. A sociabilidade é muito alta em mim. Então, acho que eu sou uma pessoa um pouco fora da curva em relação a isso. Eu sempre tive muita facilidade de fazer amizade, etc. Mas eu não tenho também dúvida que a parte de ficar sozinho sempre me pegou muito. Eu sou uma pessoa que, também por ser muito social, tem a outra parte da moeda, né? O outro lado da moeda, que é a gente fica pouco tempo sozinho, sendo muito social. E eu sempre, por exemplo, quando eu saí da casa da minha mãe, eu falei, quero morar sozinho. Eu nunca morei sozinho. Eu morei em cinco casas diferentes. E as 5 casas eu dividi apartamento com amigos e sempre fui atrás dos amigos. Eu jamais pensei em ter um apartamento sozinho, porque eu sempre quis ficar com alguém. Eu não conseguia entender a galera.
na minha cabeça, não conseguia, né? Hoje, obviamente, eu já consigo. Eu não consigo entender a galera que queria sair do trabalho para ficar sozinho em casa e descansar. Para mim era, cara, eu quero chegar em casa e abrir uma cerveja com meu amigo e contar como é que foi meu dia. Então, eu tinha uma relação antes da transição do estilo de vida que eu tive, né? Muito ruim comigo mesmo. Eu posso dizer assim. Eu não gostava da minha própria companhia. Era difícil eu me ver sozinho, eu ficava um pouco assim quando eu me via sozinho. Então, eu tive que, nessa passagem de saber que eu vou viajar sozinho, apesar de já ter viajado sozinho, saber que, como você mesmo comentou, a facilidade de fazer amizade quando está sozinho é muito maior do que quando está viajando com alguém, em dupla, ou em trio, enfim, é muito mais fácil. Eu sabia que era assim, mas eu também sabia que eu ia passar por momentos de solidão fortes em alguns momentos da minha viagem. Até porque a minha viagem não é uma viagem 100% para locais sociáveis. Eu fui, né? Eu passei um mês e meio. Até vou comentar, esse episódio é bem interessante. Lá entre agosto e setembro do ano passado, um mês e meio, né? Agosto inteiro e meio de setembro, eu estava nas Ilhas do Caribe, que é uma região onde o turismo ele é muito focado em lua de mel, em casais. Ele é muito Uhum. pouco focado em pessoas como eu, que estavam viajando com mochila nas costas e estavam sozinhas. André, eu passei um mês e meio sem dar um abraço. Você sabe o impacto que isso teve na minha saúde emocional, cara, minha saúde mental? Foi horrível. Eu tenho um vídeo no meu YouTube, inclusive, que eu falo, eu cansei do Caribe. Foi um vídeo que até teve bastante visualização por conta disso, que eu contei essa história. Eu contei, cara, eu não aguento mais ficar num lugar onde eu não consigo dar um abraço numa pessoa. Eu preciso, assim, abraço uma pessoa, não estou dizendo que eu quero abraçar. Não, é só porque você sentir um apego a alguém, alguma pessoa que você troca uma ideia e não ser pela tela do celular, isso é muito importante. Isso foi no começo da minha trajetória, inclusive, foi agosto do ano passado, eu saí do Brasil dia 3 de maio, ou seja, eu tinha o quê? 3 meses de estrada, né? Não é muita coisa. Então eu estava ainda um pouco verde, vamos dizer assim, não estava maduro o Uhum. suficiente para conseguir entender como funciona mais essa vida do solitário. Obviamente, eu tive outros artifícios aí, né, para conseguir melhorar um pouco essa minha relação comigo mesmo, que foi buscar ajuda espiritual. Eu tenho minha religiosidade aumentou muito mais. Eu consigo me entender muito melhor como pessoa, autoconhecimento, ler muito mais. Então, tem alguns artifícios que eu acabei criando para eu conseguir melhorar muito minha relação comigo mesmo, vamos dizer assim. Mas ainda é uma parte que ainda pega para mim, estar sozinho. E é por isso que eu acho que eu me empurro muito e facilito muito a minha sociabilidade, fazer amigos, né? A minha ação de fazer amigos. Concordo contigo, 100%. Todos os lugares que eu vou, eu tento ali pegar uma cervejinha, falar um pouco. Sempre é bom também, cara, que eu adoro fazer. Eu sou apaixonado por línguas, por idiomas. Gosto de falar, eu falo bastante idioma e eu não tô satisfeito, eu quero falar mais. Então, eu sempre gosto de ouvir as pessoas falando algum idioma diferente e usar isso como uma oportunidade para falar com elas, me aproximar. Então, sempre busco pessoas de língua latina ali para trocar uma ideia, porque em outros lugares do mundo elas têm esse calor, as pessoas latinas têm esse calor, então também eu sei que vão ser um pouco mais abertas a uma amizade. Acabei naturalmente descobrindo jeitos fáceis de fazer amizade. Mas sem o ficar sozinho sempre foi um ponto para mim, ainda é um fantasma que me segue ali. Mas a gente, obviamente, com o estilo de vida que você sabe que você está gostando, você acaba criando artifícios e esses artifícios eles não são obstáculos, eles são só outros instrumentos que você usa para conseguir continuar no caminho que você sabe que é saudável para você. Cara, é muito louco como quem tem uma mentalidade parecida com a nossa, e eu sei que é a minoria das pessoas, e talvez até a minoria de quem de fato consome nosso conteúdo, né? A gente tem uma outra relação com as conexões que a gente estabelece. Eu Sem acho que dúvida. quando tu fala do abraço, a gente fala muito de afeto, de troca mesmo, né? Que, tipo, a gente mal se conhece, mas abriu aqui a câmera e, cara, parece que a gente ficaria aqui. Sem dúvida, eu ficaria aqui direto. Entendeu? Ficaria e com certeza a conversa não pararia, porque ambos somos pessoas que já vivemos esse espaço e a gente se percebe aberto para se conectar, para conversar, para estar de fato presente com outra pessoa e conversar sobre a vida e sobre o que está rolando, assim. E eu acho que é interessante entender que quando a gente fica mais sozinho, nesse contexto de viagem principalmente, fazer novas amizades, conversar com outras pessoas é quase instintivo, né?
É uma coisa quase natural, assim. Tu te põe de uma postura diferente, tu te percebe em um outro espaço. Eu acho que viajar sozinho, ainda que seja por um feriadão, por uma semana, por um mês, cara, é uma experiência que todo mundo deveria se Sem permitir. dúvida. Porque a atenção plena que tu traz para ti mesmo, os momentos que tu te pega caminhando numa rua nada a ver, num lugar que não tem nada demais e que tu tá ali sozinho, e daí tu para assim, meu Deus, eu tô aqui sozinho no meio do nada, assim, é eu e eu. E aí tu olha pro lado, não tem ninguém para tu trocar uma ideia e tu tá ali, só tu, tá ligado? E aí tu pode desenvolver e fazer amizades e tal. Eu tive uma experiência, assim, em específico, num dos espaços que eu passei, assim, em Salvador. Eu passei, acho que foram 10 ou 15 dias em Salvador sozinho e eu não estava trabalhando. Era semana do meu aniversário, eu tirei uma semana assim, sem trabalhar, e aí eu só vivi, né? Cara, teve pessoas que eu me conectei por 15 minutos, mas que foram 15 minutos tão profundos, mais profundos do que eu tive com pessoas que talvez eu conheço desde a minha infância, assim, sabe? Que ali eu vi que o impacto do tempo nas nossas conexões é muito questionável. Talvez não seja algo tão real quanto a gente criou como sociedade, principalmente nesse tempo mais moderno, né? Em que a gente tem acesso ao outro muito fácil, né? Eu consigo saber tudo da tua vida de entrar no teu Instagram, ou tudo não, né? Mas É. uma boa parte da tua Sim, vida eu entrar claro. no teu Instagram e eu já chego com muita pauta, eu já chego com muita conexão. A gente vê uma foto de uma pessoa hoje em dia, tu já lê muito sobre ela, tu já Sem cria dúvida. aqui muitas percepções sobre ela, assim. E eu acho que essas conexões trazem à tona uma outra temática, que é a variedade cultural que tu tem se deparado ao longo desse período, né? Qual foi ou quais foram os lugares mais incríveis assim que tu passou até aqui? Cara, eu acho que esse, inclusive, é muito legal, porque essas duas últimas, os últimos dois tópicos, essa pergunta que você fez agora, com o último tópico que a gente estava falando, eles se conectam muito. Eu sempre costumo falar isso, você pode imaginar quantas pessoas já me perguntaram isso, né? Depois de um ano e meio viajando aí, visitando, dezenas de lugares. Eu sempre respondo a mesma coisa, cara. Os lugares, eles não são tão importantes por eles são muito mais importantes pelas pessoas que estão com a gente. Viajar nunca é sobre só, não é só sobre os lugares, nunca é só sobre os lugares. É também sobre as pessoas que estão contigo nelas. Eu sempre busco fazer dentro da minha vida, né, desse meu estilo de vida, roteiros nos quais eles são naturalmente mais turísticos. O que eu quero dizer com isso? Sim, por exemplo, quem vai ali para Zâmbia acaba indo para o Zimbábue, passando ali pelas Victoria's Falls. É uma rota mais normal de se fazer quando está por lá. Quem está ali, por exemplo, na Bolívia, em La Paz, acaba fazendo o caminho dos Andes ali, subindo até Cusco. Quem está, por exemplo, na Tailândia, acaba também passando pelo Vietnã, pelo Laos e Camboja. Assim, é uma questão mais turística. E o que eu quero dizer com isso? Eu tento fazer isso para que eu consiga me conectar com alguém, uma pessoa de uma forma mais profunda, e consiga pegar alguém para levar comigo como meu parceiro, que eu sei que não vai ser por longo prazo, mas que por aquela semana, ou aqueles 10 dias, ou 15 dias, no máximo, que ele está comigo, ele seja o maior elo de conexão que eu tenho. Eu vou dar o último exemplo agora, conheci um menino, gente boa demais, 21 anos, moleque, primeira viagem sozinho, ele é um alemão que resolveu ir para o sul da África. Como assim? A África é um continente maravilhoso. A região do sul da África é uma região incrível. Só que não dá para negar que para a primeira viagem sozinho de uma pessoa é bem impactante. Não só pela parte de cultural, de uma diferença cultural, principalmente com quem é europeu, mas também por uma parte logística. E ele decidir fazer essa viagem sozinho, ele estava ali, cara, em choque com o quanto que viajar sozinho é diferente e é desafiador e te amadurece, te transforma de uma forma positiva. Tá? Ele tava toda hora, todos os perrengues que a gente passava junto, ele tava feliz e com um sorriso no rosto e falar, cara, que louco essa história que eu vou ter para contar, que esse realmente é o que a gente fala, né? Que é quando você viveu, quando você cria uma memória, uma vivência, e você vai levar contigo naquela caixinha de memórias que você tem. Enfim, mas por exemplo, esse cara é o cara que eu tava lá em Moçambique com ele, encontrei ele em Moçambique numa cidade, e eu sabia que ele ia para o mesmo lugar que eu. Datas diferentes, mas a gente acaba se ajustando, tanto eu quanto ele, para que a gente consiga fazer esse caminho sozinhos. E naqueles 10 dias que a gente passou juntos, foi um pouquinho mais, inclusive, foi um pouquinho mais de 2 semanas que a gente passou juntos fazendo esse caminho, cheio de surpresas, cheio de coisas incríveis, incrivelmente boas, incrivelmente ruins. A gente viveu tanto junto, um cara que eu tinha acabado de conhecer. 2 semanas atrás eu não tinha nem visto ele na minha vida. Ele era o maior elo, a maior relação que eu tinha com ele.
E no momento de dar tchau, parecia que eu tava no aeroporto dando tchau pra minha mãe e pro meu pai. Pra sair do Brasil. Eu falei, cara, eu dava um abraço nele e falei, cara, irmão, usando a palavra irmão, não irmão como a gente usa no dia a dia. Irmão de um cara que realmente De tem irmão mesmo, né? uma relação fraterna comigo. Eu falei, cara, eu torço muito pro seu sucesso, eu torço muito para que você seja bem, pra sua saúde, e o cara, a mesma coisa, me desejando, porque daquele momento ele é o maior laço de conexão pessoal que eu tenho. Então, só da sua pergunta, mas vou voltar para ela. Os lugares mais incríveis que eu passei foram os lugares onde eu tenho as memórias com as melhores pessoas. Eu fui, por Boto exemplo, muita para fé. Colômbia. Eu fui para Colômbia, por exemplo. A Colômbia, se você perguntar para mim o lugar específico, é incrível. Não vou mentir. Não seria só pensando nos lugares, tirando as pessoas do parâmetro ali. Não seria ruim. Mas as pessoas que eu estava junto na Colômbia, foi um amigo que eu fiz, que é polonês, que foi comigo do Equador, viajou comigo junto para a Colômbia. Na primeira cidade que a gente foi para a Colômbia, a gente encontrou uma outra menina que chama Francesca, italiana. A gente foi, eu, um brasileiro, um polonês, italiana, viajando pela Colômbia inteira juntos. Foi incrível, cara. Colômbia, para mim, Cara, ainda hoje é Jordânia. Jordânia é outro país que, para mim, poderia passar não despercebida, nunca ia passar despercebida, mas não seria um dos tops países. Mas eu viajei junto com um grupo de 7 pessoas, lá do sul, que a gente veio do Egito junto até a capital Amman. Esse grupo virou, assim, irmãos juntos, assim. Então, foi um dos principais países para mim. Então, quando você pergunta para mim os países mais incríveis, eu acho que eu falaria os países onde eu tive as maiores amizades de todas, assim. Então, com certeza foi isso. Namíbia. Namíbia, eu cruzei o país agora, eu vou inclusive lançar um documentário sobre a Namíbia, das minhas 2 semanas, agora no meu YouTube. Foram 2 semanas que eu passei, que eu fui com uma amiga minha do Brasil, e a gente passou as 2 semanas juntos, fazendo toda essa. Se eu tivesse sozinho, ou se eu tivesse com uma pessoa que provavelmente não teria encaixado tanto a conexão, não teria sido tão incrível quanto foi com ela. Então, são lugares onde você encontra as melhores pessoas. Eu acho que esse é respondendo a sua pergunta. Eu colocaria ali, vai, no top, para responder objetivamente, para não sair da pergunta ali, eu acho que eu falaria que os melhores países ou destinos que eu passei até agora nessa estrada foi Colômbia, colocaria com certeza como principal, Namíbia também, sem dúvida, colocaria também Montenegro. Montenegro na Europa foi incrível. Poderia falar Moçambique também na África, que foi maravilhoso, e Jordânia. Acho que são esses os principais para mim, sensacional, cara, sensacional. Eu sem tive uma dúvida. história fantástica. Quando eu morei no Peru, eu passei um período em Lima e um período em Iquitos, que fica na Amazônia peruana. E aí, quando eu tava em Lima, eu morei numa casa que era, tipo, acho que tinha uns 20 suítes, e era tudo estudante do mundo todo que morava ali. E aí a rotatividade disso era muito alta, porque eles alugavam por semana, e só que eu fiquei meses. E aí eu tive muito essa experiência, assim, cada período meu no Peru era muito definido por quem eram as pessoas que estavam passando na casa, assim, sabe? Porque a conexão ali me fazia viver cidades diferentes na mesma cidade, por, enfim, me levar pelos grupos que estavam passando ali, assim. Isso é muito louco também. E aí Sem nessa eu dúvida. também provei um monte de comida diferente, né? Porque vinha gente do mundo todo, assim. E aí, para a gente ir para os nossos finalmente, eu queria te perguntar, qual foi a coisa mais diferente que tu comeu até aqui? Porque tu passou em muito país que tem hábitos alimentares bem diferentes dos nossos, assim, né? O que que tu comeu de mais diferente nesse período? Me conta. Que legal essa pergunta, cara. Deixa eu pensar com calma, mas eu acredito que tem alguns episódios que eu posso comentar. Acho que o principal, que foi uma coisa que eu jamais imaginei comer, foi quando eu estava no Suriname, um país muito pequeno ali na costa norte do Brasil, costa não, né, na fronteira norte com o Brasil. E esse país ele tem uma origem que ela é em parte da Indonésia, porque existiam muitos. Ele foi uma colônia holandesa e na mesma época onde a Holanda também estava colonizando a Indonésia, que fica aqui perto de mim, inclusive. Então teve muitos escravos da Indonésia que foram para lá. Então a cultura do Suriname é uma cultura que ela é a parte mais indígena da América do Sul, como parecido com o Brasil, né, um pouco mais no norte do nosso país, com a europeu, né, por questão dos holandeses, com a parte indonésia. Então ela tem essa mistura muito forte. E uma das comidas tradicionais e culturalmente bem aceitas lá é parede de estômago de vaca, de gado. E eu diria que essa foi uma experiência bem diferente. E vou dizer, não recomendo. Não recomendo.
Não recomendo muito, não. O gosto não é dos melhores, inclusive é um dos piores que eu já provei, mas é uma coisa diferente que eu sempre tô tentando, pelo menos, aberto a experimentar. Mas eu diria que mais do que isso, uma que não é tão diferente assim, que eu vou falar agora. Mas pelo momento ali foi bem especial. Namíbia, mais uma vez. Eu estava no norte do país, eu fui dormir uma noite, passar 2 dias e uma noite com o povo Rimba, que é uma tribo local africana, ela é bem presente ali no norte, na fronteira com Angola. E normalmente eles comem carne de gado e de cabra, né? Esse é o prato mais típico deles. Mas eles estão vivendo uma seca muito forte agora, né? Aquela região está vivendo uma seca muito forte. E eles estão sofrendo muito com a quantidade de gado. Então, o prato que eles comem mais tradicional é o pap. Esse é um prato que é muito famoso ali na região sul da África, mas que naquele momento, quando eu experimentei pela primeira vez, porque meu primeiro país no sul da África foi a Namíbia, para mim foi muito marcante. O pap, ele nada mais é do que farinha de milho misturado com água e que no vapor da água, ali no fervor da água, ele fica como se fosse um purê. Então é como se fosse um purê de milho, mas não é um purê de Uhum. milho. É só É uma farinha coisa de tipo um milho. cuscuz mais pastoso, assim. Mas cuscuz tem outros ingredientes juntos. É literalmente É, só farinha de milho com milho e água. água. Milho e água. E fica 100% sem gosto, tá? Não tem nem gosto de milho mesmo. Ele é... Não que milho tenha muito gosto, mas ele não tem gosto nem disso. É realmente uma pasta, assim. E eles comem aquilo como... Porque tem muita substância, né? Questão de calorias ali para a galera que passa um pouco mais de necessidade nessa questão de disponibilidade alimentar ali. E eu passei lá, obviamente, eu tentei me imergir o máximo possível na cultura e me dispus a me alimentar como eles também. E naquele momento onde eu estava dormindo com eles lá e acordar e comer aquele papo deles, por mais que não seja uma coisa tão diferente, farinha de milho. A gente Uhum, tem no Brasil e uhum. come isso em diversas receitas que a gente faz. Mas naquele momento ali, para mim, foi uma refeição bem diferente. Muito menos do que estômago de vaca, parede de estômago de vaca, mas foi diferente de uma forma ou outra de estar comendo papo junto com aquela tribo, com a mão, direto da panela, dividindo entre as pessoas. Então a gente pegava, dividia com as pessoas ali. É uma forma ali, foi uma refeição muito marcante para mim. E eu acho que aí a gente fala também aqui sobre como a alimentação é muito além do que o que tu tá colocando para dentro, né? Passa também por todo Sem esse dúvida. contexto de onde tu tá inserido e tal. Eu tive uma experiência parecida, assim, no Egito. Eu morei numa cidade que chamava Banha. É uma cidade que fica a 1 hora do Cairo, é uma cidade pequena, assim. Então eu vivi num contexto egípcio bem diferente do que a maior parte das pessoas imagina, assim, né? Que é o contexto do Cairo, turista, pirâmide e tal. E aí ali eu tive a oportunidade de ir a uma tribo de um povo que eu não vou me lembrar agora o nome, até porque isso faz 12 anos, faz tempo pra caramba. Uhum. E é esses nomes bem diferentes, assim, né? Eu não conseguiria nem pronunciar mesmo que eu lembrasse, eu acho. E eu tive essa mesma experiência, assim, cara, daí na época eles serviram uns charutinhos de repolho recheados com outros legumes, assim, e aí era essa cena, a gente sentado no chão, eu e a família, e comendo e tal, e trocando ideia. O filho deles falava inglês, e aí eu conseguia me comunicar com ele. Que legal. E marcou muito a refeição para muito mais do que o ingrediente em si, né? Eu acho que esse é o ponto. Meu querido, queria te agradecer a disponibilidade de trocar ideia aqui comigo hoje. Foi sensacional poder te receber e filosofar aqui diante de tantas coisas que atravessam as nossas vidas e que com certeza vão impactar quem ouvir esse episódio aqui do meu podcast com muita alegria. Obrigado de coração por ter te disponibilizado a estar por aqui. André, ó, foi uma honra, um prazer, foi uma conversa 100% fluida, 100% bacana para mim de poder participar aqui também. Enfim, agradeço pelo convite e estamos aí. Obrigado, Valeu, meu cara. querido. Brigadão, viu? Brigadão mesmo.